certo, gente? Certo? Continuando aqui, nós temos a nossa fórmula do f, que é esta aqui, que é b ao quadrado dividido por 4a ao quadrado, mais o f igual a c sobre a. Tá? Aqui eu passei esse termo aqui para o segundo membro da equação, ficou f igual a c sobre a, menos b ao quadrado dividido por 4a ao quadrado. Tá? Bem, aqui eu usei a formulazinha do f, mas se nós usarmos o raciocínio lógico, a gente não precisa decorar essa fórmula aqui. É só saber o seguinte, que este termo aqui mais a constante f tem que ser igual ao termo este que está aqui, ou seja, a constante, porque o que nós tínhamos em x, nós transformamos no quadrado perfeito. Agora a gente pega esse termo aqui, tem que ser igual ao valor numérico que a gente chegou aqui, porque b ao quadrado sobre 4a ao quadrado é um número, ou seja, não tem x aqui no meio, não tem x multiplicando b ao quadrado, não tem x dividindo nem nada. Esse termo aqui é uma constante. Então, o c sobre a tem que ser igual a este termo aqui, mais a constante, que é a constante usada para ajustar o nosso valor calculado de b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Então, por isso que a gente tem esse termo aqui em cima. O f vale esse trambolho todo aqui. Agora é o seguinte, nós temos que o nosso x mais b sobre 2a, que era o nosso d, certo? Lembrando, ó, isso aqui é d, b sobre 2a, ou seja, conforme nós calculamos aqui, tá? Mais o f igual a zero, ou seja, isso aqui é a essência do nossa tarefa de completar os quadrados. Onde o f vale o que está aqui em cima, que eu botei aqui. Tá? Agora é só nós desenvolvermos essa equação que está aqui, membro a membro. Nós chegaremos no x, nós isolaremos o x e poderemos achar as raízes, que é, em essência, a nossa fórmula de Bhaskara. Nós teremos demonstrado a nossa fórmula de Bhaskara. Então, vejam qual é a importância, conforme eu falei no início da aula, ou seja, que nós transformamos a equação do segundo grau num quadrado perfeito mais um termo, para isolarmos assim o x, ou seja, nós transformamos o x ao quadrado mais b sobre a vezes x mais c sobre a num quadrado perfeito, que é isso aqui, mais uma constante, isso é igual a zero, e nós vamos poder assim isolar o x. Como? Vejam, reparem bem, aqui eu apliquei o f, peguei essa fórmula aqui e coloquei aqui dentro. Só que eu simplesmente passei o f que estava somando, passei para o segundo membro, diminuindo. Ou seja, c sobre 2a vai valer menos c sobre 2a, e menos b ao quadrado sobre 4a ao quadrado vai valer mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Tá? Vejam que aqui nós temos constante, 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 constante e constante. Tudo é constante. E nós temos um quadrado perfeito. O que a gente faz agora para isolar o x? Nós tiramos a raiz disso e a raiz disso. Passamos o b sobre 2a para o segundo membro da equação. E assim nós isolamos o x. Vejam que fantástico. Então vamos fazer isso. Antes de tudo, vamos pegar esse segundo membro da nossa equaçãozinha aqui e vamos fazer o MMC entre 4a ao quadrado e a. Aqui, quem não lembra do MMC, relembre o assunto. Tá? Vamos ver que 4a ao quadrado fazendo o MMC é igual a 4a ao quadrado, fazendo o cálculo do MMC. Tá? Então, 4a ao quadrado dividido por a é 4a, multiplicando vezes o menos c, fica menos 4ac. 4a ao quadrado dividido por 4a ao quadrado dá 1, 1 vezes b ao quadrado é b ao quadrado. Então,
esse segundo membro aqui com dois termos nós transformamos numa fração conforme está aqui. Agora, lembrando, o que é o delta da nossa fórmula de Bhaskara? Delta é, por definição, b ao quadrado menos 4ac, ou seja, b ao quadrado menos 4ac. Então, isto aqui, o numerador, vale delta. Então, nós temos que x mais b sobre 2a, tudo isso ao quadrado, vale delta sobre 4a ao quadrado. Agora, isolamos o x. Ó, o que nós tínhamos aqui ao quadrado, nós tiramos a raiz do primeiro membro da equação, tiramos a raiz do segundo membro da equação. Então, a raiz de um número ao quadrado, lembrem lá das propriedades, o que é o quadrado e a raiz são duas operações opostas, então elas se cancelam. Então, fica simplesmente x mais b sobre 2a, igual a raiz daquilo tudo que estava no segundo membro aqui, certo? Então, quando a gente tira a raiz, a gente coloca mais ou menos. Por quê? Porque raiz vezes raiz é igual a esse valor ao quadrado, que é um número positivo. E raiz negativa vezes raiz negativa é igual ao valor aqui ao quadrado. Quem não lembra disso, revise o assunto, tá? Bem, então vamos lá. Agora é fácil, é só a gente passar o b sobre 2a para o segundo membro e nós temos quase chegado na nossa fórmula de Bhaskara. Ou seja, x igual mais ou menos delta sobre 2a ao quadrado, tudo isso tira a raiz. O mais b sobre 2a vira menos b sobre 2a. Agora, lembrando, raiz de uma fração é igual a raiz do numerador dividido por raiz do denominador. Raiz de 4a ao quadrado é igual a 2a, ok? Então, x igual a mais ou menos raiz de delta sobre 2a menos b sobre 2a. Bem, 2a e 2a, tirando o MMC, fica 2a. Então, 2a dividido por 2a é 1. 1 vezes mais ou menos raiz de delta é mais ou menos raiz de delta. 2a dividido por 2a é 1. 1 vezes menos b é menos b. Que é a nossa conhecida, velha amiga, fórmula de Bhaskara. Ou seja, x igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Completamos assim a nossa fórmula de Bhaskara. Agora, vamos encontrar as raízes de x completando os quadrados numericamente, tá? Bem, mas isso aqui vou deixar para aula, para uma próxima parte, nossa terceira e última parte da nossa videoaula.